Você já parou para pensar em como é eleito um papa? Se você não sabe, você está no vídeo certo, porque aqui nesse vídeo você vai descobrir como é eleito um papa. Bora lá! Olá, é muito bom ter você aqui para mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Anália Gaspi e um papa ele é eleito pelos cardeais dentro de um conclave. Conclave, gente, ele é um retiro sagrado. É num espírito de muita oração que um papa é eleito. A título de curiosidade, a palavra conclave, ela vem do latim e significa conchave. Ou seja, ele recebe esse nome pelo fato de que lá antigamente, para se eleger um papa, os cardeais eles ficavam presos dentro da Capela Sistina ou em algum outro local, né? Até que se fosse eleito um novo papa. E aí eles ficavam totalmente sem comunicação com o povo, né? Sabiam disso? Se não sabia, só essa informação já vale o seu like, hein? E você for novo no canal, te convido a se inscrever aqui no canal para que você possa ir conhecendo, recebendo os novos vídeos, né? E assim ir conhecendo a Igreja Católica para, através desse conhecimento que você vai adquirir da Igreja Católica, você aprenda a amá-la de fato. Agora, voltando aqui ao assunto, né? Atualmente, os cardeais eles são obrigados a votar e eles são convocados pelo cardeal mais velho. Esse cardeal mais velho ele é chamado de decano. Só pode votar os cardeais que têm menos de 80 anos de idade. E para eleger um papa, esse cardeal que for eleito papa, ele tem que ter 2/3 de todos os votos. Se o cardeal eleito ele for bispo, ele imediatamente já se torna o bispo de Roma, porque todo papa ele é bispo de Roma. A diocese do papa é Roma. Agora, se o cardeal ainda não é bispo, eu vou explicar mais para frente, né? Porque não são somente bispos que se tornam cardeais, né? Mas se o cardeal ainda não for bispo, ele for um padre ou um diácono, ele recebe todas as ordens, todos os graus da ordem que ele precisa receber para se tornar bispo, né? Se torna bispo então e é colocado como bispo de Roma, se torna então o papa, né? E essas ordenações ele recebe pelas mãos do decano. Cada cardeal eles colocam numa cédula, né? O nome do cardeal em que eles desejam eleger como papa. E ao votar, eles fazem o seguinte juramento, veja só. Invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito. Então é um juramento que eles fazem, né? Algo bastante sério, inclusive. É um juramento assim diante de Deus que eles fazem para escolher um novo papa, né? Aí eles escolhem então entre eles ali 3 cardeais para fazer a contagem dos votos. Esses cardeais são chamados de escrutinadores. Aí esses cardeais escrutinadores, eles também contam se a quantidade de cédulas que tem ali corresponde à quantidade de cardeais que estão ali votando, para ver se todo mundo votou de fato, né? Se tiver algum cardeal ali que esteja doente, então 3 cardeais chamados infirmari levam a urna até esse cardeal, para que ele possa também fazer possa votar também, né? E durante o conclave, os cardeais eles ficam totalmente isolados do mundo, né?
eles não podem usar nenhum tipo de meio de comunicação. Então eles não assistem jornal, não assistem nenhum tipo de rádio, não mexem no celular, nada. Isso sobre pena de excomunhão, né? Isso por quê? Porque eles estão em um retiro. Então, para que eles possam fazer uma escolha segundo Deus, eles precisam estar afastados do mundo para se elevar a Deus e fazer a escolha certa. Aí também é excomungado o cardeal que aceita proposta de alguma autoridade civil, seja um presidente, um rei, um monarca, alguma autoridade civil, de dar um veto contra qualquer um dos cardeais, né? Isso sobre pena de excomunhão. Os cardeais, eles não podem, de forma nenhuma, votar em si mesmos. E, além de tudo isso que eu já falei, eles também, de acordo com a igreja, o conclave ele só começa entre 15 e 20 dias depois que a sé apostólica está vacante. O que quer dizer a sé vacante, né? Quer dizer que a igreja está sem um papa à sua frente. É isso. Aí esse prazo, ele é dado para que os cardeais que estão espalhados aí por diversas partes do mundo, eles possam chegar para participar do conclave, né? Por isso que eles dão esse prazo de 15 a 20 dias. Tá, mas como é que é o passo a passo para se acontecer um conclave, né? Como é que realmente ele acontece? Antes disso, já desce aqui embaixo e já comenta aí qual foi o primeiro conclave que você viu, né? Que você tem lembrança de que você tenha visto. Coloca aí nos comentários, que eu vou querer saber, hein? Então, no período do conclave, quando está acontecendo ali o conclave, os cardeais eles ficam acomodados numa acomodação chamada Dumum Sanctam Marte, lá no Vaticano. Aí, antes de começar o conclave, existe o chamado rito de entrada no conclave, que é todo um ritual para poder chamar o Espírito Santo de Deus, guiar os cardeais na eleição do Papa, que aí começa com uma missa pela manhã e à tarde eles saem em procissão da Capela Paulina para a Capela Sistina, Vaticano, né? E no período que eles estão fazendo ali a procissão, eles vão cantando a ladainha de todos os santos, para que os santos possam interceder, então, né, pelo conclave. Chegando então na Capela Sistina, eles cantam então Veni Creator Spiritu, que é uma oração chamada Vem Espírito Santo. Durante todo o conclave, no período da manhã, os cardeais fazem orações pedindo ao Espírito Santo que guie o conclave, né? E logo em seguida já seguem as eleições. Aí são feitas 2 eleições por dia, né? Uma manhã e outra à tarde. Aí sabe aquela fumaça preta que sai da Capela Sistina? Eles soltam aquela fumaça após terminar as votações do dia. Aí eles soltam aquela fumaça para indicar que o Papa ainda não foi eleito. E após cada eleição, as cédulas são queimadas pelos escrutinadores. Se dentro de 3 dias o Papa ainda não foi eleito, aí então as eleições são suspensas para que se possa fazer orações, conversas entre os cardeais e uma exortação feita pelo primeiro da ordem dos cardeais diáconos. Até porque, para quem não sabe, existem cardeais das 3 ordens: cardeais diáconos, cardeais padres e cardeais bispos. Não são só bispos que são cardeais, não, tá? Como a gente pensa, né? Aí, depois dessa exortação do cardeal, aí se começa, então, novamente as votações. Aí, se depois de 7 votações o Papa ainda não tiver sido eleito, essas votações são chamadas de escrutínios, tá? Então, se depois de 7 escrutínios o Papa ainda não for eleito, aí faz nova pausa, aí repete o processo tudo de novo.
orações, conversas, e dessa vez a exortação é do primeiro dos cardeais da ordem dos presbíteros, né? Que são os cardeais padres. Aí depois segue com mais uma série de mais 7 votações. Aí, se ainda não tiver obtido resultado com a votação, depois desse processo, aí é outra pausa para orações, conversa entre os cardeais, e aí agora a exortação vem do primeiro da ordem dos cardeais bispos. Aí em seguida segue mais uma eleição, e se não for eleito ainda o Papa, segue uma série de mais 7 eleições. Se ainda depois de tudo isso o Papa ainda não foi eleito, o cardeal carmelengo, que dentre muitas outras funções tem a função de organizar o conclave, aí ele convoca esse cardeal carmelengo, né? Ele convoca todos os outros cardeais para decidir como é que se vai proceder, né? Para ser eleito Papa. Aí eles têm que se decidir entre 2 opções. Deve ter uma válida eleição ou maioria absoluta do sufrágio, ou votando entre os 2 cardeais que das votação passada teve a maioria absoluta dos votos. Aí escolhe esses 2 cardeais que tiveram a maioria absoluta dos votos no escrutínio passado, e dentre eles faz a votação lá para se escolher qual desses 2 cardeais vão ser eleitos, né? Aí, tendo eleito o Papa, o cardeal decano chega no cardeal eleito e pergunta: veja só, aceita a tua eleição canônica para sumo pontífice? Ele aceitando, aí sabe aquela fumaça branca que solta na Capela Sistina? Aquele lá é o sinal de que o Papa foi eleito. Aí o cardeal aceitando, né, a eleição como Papa, aí é perguntado para ele: como queres ser chamado? Aí aí ele escolhe o nome dele e como Papa, né, o nome que ele vai ter como Papa, e os outros cardeais depois disso então se aproximam para homenagear o novo Papa, né, e prestar obediência a ele. Aí, logo em seguida, o primeiro dos cardeais diáconos, dá aquela notícia para o povo que enche o coração de todo católico de alegria. Nuncio vobis gaudium magnum habemus papam, que é uma frase em latim que quer dizer o seguinte: anuncio-vos uma grande alegria, temos um Papa. Aí em seguida o novo Papa ele dá a bênção Urbi et Orbi, que é a bênção dada a toda a Igreja Católica, né? Essa bênção ela é dada na entrada principal da Basílica do Vaticano. Apesar de se ter como regras, né, todo esse longo processo, normalmente um conclave não demora isso tudo não, tá? Só para você ter uma noção, desde o século XX, o maior conclave que nós já tivemos não durou mais do que 5 dias. E, por exemplo, para a eleição do Papa Francisco, se precisou de 2 dias e 5 séries de votações. Somente isso. Então, varia de conclave para conclave, né? Não tem uma duração certinha assim, não. Segue piamente todo esse processo todo, não. Pode ser mais longo, mas também pode ser mais rápido, né? Agora você já pode compartilhar esse vídeo com todo mundo, manda pra geral aí, para todo mundo entender como se funciona um conclave, né? Me siga lá nas redes sociais para que você possa receber conselhos para viver uma vida verdadeiramente cristã. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você, ó. Você sabe o que você sabe sobre os dogmas católicos? Esse vídeo aqui explica tudo isso, tudo sobre os dogmas para você. Te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.